E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Platão, o apóstolo da filosofia. Vou continuar a série que eu comecei no último vídeo e vamos embora. Eu aprendi isso essa analogia com o Vitor Salles, no curso dele sobre Platão. Eu achei que é muito coerente, né, onde ele comparava o trabalho de Paulo para o cristianismo com o trabalho de Platão para a filosofia. Né? Se você prestar atenção, tem algo de parecido ali, né? Onde ambos veem o seu ídolo, o seu mentor, vamos dizer assim, assassinado, né, democraticamente, inclusive, e de lá eles partem para espalhar a mensagem, né, desse mentor que foi morto injustamente. Né? Então é bem coerente, né? E realmente são os dois homens que formam o pensamento ocidental assim, de forma mais marcante. Né? O Ocidente é basicamente Paulo e Platão. O pensamento desses dois, assim, a forma com que eles difundiram, né, obviamente, muito também associado aos seus mentores, né, Sócrates e Cristo, no caso, sem querer comparar Sócrates com Cristo, obviamente, né, mas, de certo modo, mesmo para quem for ateu, isso aí não tem como negar essa semelhança, né, do que aconteceu com a filosofia, o que a gente hoje chama de ciência, com o cristianismo. Né, um início semelhante. E Platão, para muitos autores, né, vai ser considerado assim a grande chave da abóbada da filosofia. Né? É o cara que vai abrir todos os temas, vai dar praticamente todos os caminhos possíveis, e de Platão em diante todo mundo ou vai concordar com ele ou vai discordar com ele. Normalmente quem discorda está errado, né? Embora alguém acrescente alguma coisa, mas só aqueles que conseguem absorver Platão e entender o que ele está falando conseguem talvez dar um passo adiante. Né? Aqueles que discordam, geralmente, eles vão por caminhos totalmente equivocados. Né? Aqueles que já discordam logo de cara, entendendo mal, ou enfim, adotando premissas antagônicas ao Platão, geralmente se dão mal. Né? Geralmente passam, né? Ficam pela história e são pouco lembrados. Ou são lembrados só por uma mera questão histórica e não como pessoas que realmente acrescentaram a história da filosofia, vamos dizer assim. Né? Então, mais ou menos resumindo, filosofia é praticamente, Platão é o resumo da filosofia, a República é o resumo da filosofia de Platão, o mito da caverna é o resumo da República, né? E o resumo da República é a busca pela verdade, né, como caminho para a salvação. E mais uma vez, de certo modo, é semelhante com o cristianismo. Né? Peço até desculpa para vocês, porque em alguns momentos eu vou fazer esse paralelo, porque é impossível não fazer esse paralelo, porque tem diversos pontos de semelhança entre o Platão e o cristianismo. Né? Todo mundo sabe também que Agostinho, que foi um dos pais da igreja, foi considerado um platônico ou neoplatônico. Né? Então tem muito de platonismo na base do cristianismo, e é impressionante assim, como as premissas se tocam, se esbarram, as conclusões também. Enfim, então é um paralelo que algumas vezes eu vou fazer até para tornar mais compreensível, tá? Alguma das ideias do Platão para a gente, porque a gente está muito mais acostumado com o cristianismo difundido pela cultura. Então essa analogia ela acaba que contribui muito para a gente, tá? Então vamos lá. A morte de Sócrates, né, foi, na verdade, o nascimento da filosofia. Né? O próprio Sócrates, antes de beber ali a cicuta, eles falam, né, eu vou para a morte e vocês para a vida. Quem vai se dar melhor? Né? Então, quer dizer, o Sócrates acabou se dando melhor. Ele formou todo o Ocidente, praticamente. Todo mundo pode ser considerado meio que filho intelectual de Sócrates, muito por conta do trabalho de Platão, como eu vou explicar nesse vídeo aqui. Então, quer dizer, vamos dizer que o tiro saiu pela culatra, né? E o Platão, ele tem uma característica que inaugura de fato a filosofia, né? Porque ele não chega discordando, igual o Descartes, querendo duvidar de tudo. Eu vou revolucionar tudo, eu vou mudar tudo, e vamos começar tudo de novo, tá tudo errado. Como na modernidade se torna quase que uma tradição, né? Por isso que eles rodam e não saem do lugar, né? Termina tudo no relativismo. Platão ele absorve e transcende praticamente toda a cultura grega, né? Desde a retórica, a sofística, a religião, ao pitagorismo, os poetas, enfim, o Platão, a própria doutrina de Sócrates, né, do Heráclito, do Parmênides, ele consegue abarcar e transcender, ele tem um pouco de tudo, e unifica tudo e dá uma explicação melhor do que todas as outras separadas, justamente por conseguir unificar todas essas doutrinas. E por isso que ele é o grande filósofo. Né? Todo mundo vai, para ser considerado um grande filósofo, vai ter que absorver o Platão para tentar de algum modo transcender Platão, né? Que é mais ou menos o que Aristóteles faz, é mais ou menos o que Santo Agostinho faz, é mais ou menos o que Santo Tomás de Aquino faz. E isso é a filosofia na sua essência. Né? Você absorver o conhecimento anterior
e transcender, e acrescentar alguma coisa, né? Se você aprender a andar de bicicleta e desaprender a andar, você não está evoluindo, você trocou uma habilidade por outra. Se daqui a pouco você aprende a andar de carro, a dirigir carro e desaprende a andar de bicicleta, você não está fazendo vantagem nenhuma, você está perdendo uma habilidade trocando por outra. Quer dizer, você tem que saber andar, saber correr, adicionar a característica de andar de bicicleta e adicionar a característica de andar de carro, adicionar a característica de pilotar um avião e assim sucessivamente. Aí você está evoluindo, né? Essa ciência de hoje ela evolui jogando tudo fora e começando de novo. Isso aí é você se tornar um cachorro que corre atrás do rabo e achar que está evoluindo. Não tem absolutamente nada de evolução nos moldes que se comportam hoje a filosofia. A ciência até ela briga um pouco com isso aí, às vezes consegue absorver algumas coisas, né? Mas na filosofia, principalmente, essa tradição de querer recomeçar, de querer jogar tudo pro alto e achar que, não, agora eu estou descobrindo a luz, estava todo mundo enganado, só eu que descobri como as coisas são. Isso aí realmente é beira o charlatanismo, né? Porque tem 2000 anos de filosofia, você achar que você vai reinventar a roda é absolutamente absurdo, né? Então Platão ele teve essa característica, essa humildade, essa sabedoria de incluir todo o conhecimento anterior no seu próprio conhecimento, na sua própria forma de explicar o mundo. E isso aí é uma das chaves, né, da filosofia do Platão. E daí em diante, quem consegue fazer isso fica para a história, quem não consegue só conta a história, né, mais nada. Então o Platão ele vai enfrentar basicamente dois problemas, né? Primeiro era essa querela do movimento, porque os gregos tentavam explicar essa questão do movimento, do princípio, né, da arqué, que eles não conseguiam, cada um dava uma opinião diferente, ficava um negócio muito confuso, né? E duas das principais soluções, tentativas de soluções, foram a do Heráclito, né? Onde o Heráclito vai dizer que tudo flui, como se tudo fosse movimento, aquela célebre frase do não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Que você realmente, se você para pensar, né? Uma coisa que eu acho que é importante para a gente entender Platão, se você não conhece, você vai conseguir fazer essa experiência comigo agora, é o seguinte, é tentar se colocar como um homem daquela época e pensar, pô, será que ele está certo? Será que realmente tudo flui? Será que eu não tomo banho duas vezes no mesmo rio? Será que... E praticamente, né, inviabiliza o conhecimento, está tudo sempre numa eterna mudança. Será que é mais ou menos assim mesmo? Por um lado, com os olhos, né, você parece que sim. Parece que o Heráclito está certo. Né? Estou vendo tem uma banana aqui em cima da mesa. Se eu deixar aquela banana ali, daqui a pouco ela está preta, está podre. Então, quer dizer, ela está em modificação o tempo todo. Algumas modificações eu não sou capaz de ver, mas ela já está amadurecendo e apodrecendo aqui aos meus olhos. Né? Embora eu não consiga ver propriamente dito, mas eu sei que está acontecendo. E algumas coisas são mais rápidas, outras mudanças são mais lentas, mas de fato estão acontecendo. A cadeira que está aqui na minha frente também está se decompondo. A questão é que talvez eu não viva para terminar de ver essa decomposição, mas é um processo que está acontecendo. E assim com tudo, toda a matéria ela está em decomposição, né? O universo inteiro tem esse movimento da entalpia, né, que é uma das leis do universo, não tem como escapar. Então, quer dizer, é um problema que, assim, você escuta o Heráclito falando isso, né, principalmente naquela época, você fala, cara, esse cara tem razão, não tem como negar isso daí. Só que aí surge um outro cara mais ou menos na mesma época que ele fala assim, que é o Parmênides, que ele vai dizer assim, o que é, o que não é, não é. Se uma coisa é uma coisa, ela é. Ela não pode não ser aquilo. E se ela não é, ela não é. Não tem como ela ser. Assim, eu não sei se você vai conseguir compreender, mas assim, o que o Parmênides está querendo dizer é o seguinte, as coisas são aquilo que elas são. E não podem não ser aquilo, e muito menos ser outra coisa. Percebe que assim, é óbvio o que ele está dizendo, mas por outro lado, vai contradizer aquilo que o Heráclito vai dizer, que tudo flui. Se tudo flui, você não pode dizer que uma coisa é, porque ela está fluindo. Ela é uma coisa à medida que ela está se transformando em outra. Percebe a diferença? Só que é o seguinte, você olha para o Heráclito e você fala, pô, esse cara está certo. Você olha para o Parmênides e você fala assim, pô, esse cara também está certo. Mas os dois estão falando uma coisa ou é outra. Você não pode falar que uma coisa é mole e é dura ao mesmo tempo, ou que é alta, é grande e é pequena, é quente e é frio. Como assim? Ou é ou não é, ou flui. Não pode ser e não ser e fluir ao mesmo tempo, porque essas duas teses entram em contradição. Né? Isso é só para citar as duas principais teses, tá? Porque haviam outras. Então, quer dizer, é aí que eu cito um pouco no vídeo anterior, que cai um pouco numa degradação moral. Você viveu inclusive uma degradação civilizacional, porque se você não tem um conhecimento, né, se você não tem unidade, que é o que o Platão vai, que é o conceito de unidade é o conceito-chave na filosofia de Platão. Se os homens não conseguem partir dos mesmos pressupostos, né, Santo Agostinho também fala sobre isso, é preciso concordar naquilo que é essencial, cara, vai virar uma bagunça. Um vai achar que é bom roubar, outro vai achar que o mais forte pode tudo, outro vai achar que não, que tem que ver a vontade da maioria. Quer dizer, essa incerteza
na origem do conhecimento, vai se tornar uma incerteza na moral, porque cada um vai apelar para o que quiser, cada um vai falar o que quiser, vai ficar o show de horrores dos sofismas. E é exatamente isso que eles viviam. Né? E qual foi a saída de Platão? Só quando você tenta entender, eu estou explicando muito brevemente, tá? Essa parte é muito mais confuso do que isso. Eu sugiro até o livro do Giovanni Reale sobre os pré-socráticos, porque você vai lendo aquilo ali, você vai acreditando, um fala uma coisa, você acredita, o outro fala outra coisa, você também vai acreditando, e o negócio vai virando uma confusão, você no final você já não sabe mais em que acreditar, em quem acreditar. E chega o Platão e dá uma solução, você fala, caraca, não é que o cara é inteligente mesmo, que a solução do cara matou a charada. E aí depois vem Aristóteles e dá outra amarretada, o negócio fica melhor ainda. Né? Então, deixa eu ver se já... Opa! Então, quer dizer, o Platão ele vai em busca dessa unidade, aquela unidade que eu já falei, da unidade até da polis grega, que quando a polis foi una, ela venceu seus adversários e floresceu. Quando ela se dividiu entre si, eles guerrearam entre eles mesmos, perderam tudo, né? Vai vir a Macedônia, vai dominar, depois vai vir Roma e vai dominar. Então, quer dizer, quando você perde essa unidade, você perde a sua força, vira bagunça, você perde tudo. Né? Então, o que o Platão quis... Né? Como que o Platão matou essa charada do movimento? Importante falar aqui que movimento é um movimento qualitativo. O movimento para eles seria mais compreensível na ideia de mudança. Tá? Só que ficou classicamente como movimento, mas é um movimento meio que qualitativo. Na verdade seria mudança. Tá? Qualquer mudança para eles chamavam de movimento. É como se fosse uma física mais qualitativa. Mal comparando, tá? Então, quer dizer, o que o Platão percebeu? Bom, vamos pegar o exemplo da banana. A banana está amadurecendo, né? Mas à medida que ela amadurece, ela não deixa de ser a banana. Quer dizer, ao mesmo tempo, ela é como se as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo. Né? Então, o Platão ele saca o seguinte: na matéria da banana, a banana está se decompondo. Mas a forma da banana, né, o que Aristóteles vai chamar de essência, permanece a mesma. É a mesma forma de banana. Porque se não fosse a mesma forma, eu sequer perceberia que é a banana mudando. Para eu perceber que está mudando, percebe? Para eu perceber que eu não estou me banhando no mesmo rio, eu preciso perceber que é o mesmo rio. Porque senão eu não vou perceber que não estou me banhando no mesmo rio. No fundo, existe algo essencial nesse rio que faz eu perceber que houve mudanças. Mas essas mudanças, elas são mudanças acidentais. É como uma pessoa que envelhece. Você vê um cara hoje, aí daqui a 20 anos, sei lá, daqui a 5 anos você encontra essa pessoa. Você não vai achar que é outra pessoa. Você sabe que é a mesma pessoa. Embora ela tenha passado por mudanças acidentais. Essa noção de acidente também, ela é mais aristotélica, tá? Né? Mas ajuda a compreender essa novidade do Platão, que é a ideia da forma. Platão vai dizer o seguinte: existem dimensões do conhecimento. Existe uma dimensão material, onde de fato o meu amigo Heráclito está certo, tudo flui. Presta atenção que eu falo que ele absorve e transcende o conhecimento anterior. Ele não joga fora, Heráclito joga fora. Ele absorve, ele explica, ele ordena o conhecimento anterior. Cada um tem o seu lugar. Existe o plano da matéria, onde tudo flui, e existe o plano das formas, onde elas permanecem a mesma. A forma de banana continua sendo banana. Era na época de Platão, até hoje em dia, é a mesma forma de banana. Né? E ela continua sendo, ainda que na matéria ela flua, a forma de banana é a mesma forma até hoje. Né? E aí ele fala do mundo das formas, onde essas formas vão hierarquicamente se agrupando até chegar à unidade, que é o que ele chama de bem, tá? Embora, na minha humilde opinião, esse mundo das formas, ele diz mundo, não é um mundo físico. Eu acho que há um pouco de confusão aí. As pessoas entendem que esse mundo é um mundo físico e ficam se perguntando, mas aonde está esse mundo? Aí precisa ter uma forma intermediária, enfim. Eu acredito que não é isso que Platão quis dizer, embora ele talvez se coloque assim, porque a gente está no início dessas explicações, o negócio é muito confuso. E o Platão ele fala também de uma forma muito simbólica, mitológica, então ele não deixa muito claro. Embora ele seja claro, ele escreve muito bem, não é isso que eu quero dizer, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é o pepino que ele estava para resolver, ele está começando essas descobertas, então o negócio é complicado. O próprio mentor dele, Sócrates, não escreveu nada, então ele tinha um pouco de desconfiança da escrita, não sem razão. Você vê que a escrita realmente é muito confusa, né? Cada um pode entender de um jeito, enfim. Eu acredito que é um mundo das formas, é um mundo transcendental. Né? O Santo Agostinho vai chamar que é a inteligência divina. Eu acho que é mais ou menos por aí, sim. Não é uma existência material. Eu vou ali no mundo das formas. Não é isso. É uma coisa que transcende. Né? Que tá na banana, mas também não tá. Mas também transcende. Então, quer dizer, não tá errado. O Aristóteles, eu acho que as críticas de Aristóteles são muito pesadas. Ele não tá errado dizer que tá na banana. Mas também tá além da banana. Tá para além da banana. Porque ainda que não tenha banana nenhuma, ou antes de existir a banana, já existe a forma de banana. Né? Então, por isso também eu não acho que está só na banana, como vai dizer Aristóteles. É uma coisa que transcende
E para mim o Platão só assim, é um negócio muito difícil para ele explicar, né? E ficou algumas dúvidas, principalmente as críticas de Aristóteles. Deixou muita dúvida também, mas enfim, isso é até uma questão mais polêmica que eu não devia nem entrar nesse vídeo aqui para não confundir demais. Mas o fato é que o Platão vai dizer que existem essas formas, vai falar do mundo das formas, mas na minha opinião esse mundo é um mundo transcendental, não é um mundo que tá na coisa, nem na coisa nem fora da coisa. É um outro nível de existência, tá? E aí ele resolve essa querela do movimento, todo mundo passa a entender que tem níveis de movimento, níveis de conhecimento, aí ele vai falar das aparências, né? Aí ele vai explicar melhor no mito lá das linhas, né? Na alegoria das linhas, na alegoria da caverna, né? Que eu não vou entrar aqui para não estender demais esse vídeo, ele deve ficar um vídeo longo, eu não quero estender demais, mas ele vai explicar melhor isso, mas eu quero que vocês captem a essência, tá? Dessas questões. Outro problema que o Platão encontrou por conta dessa querela fundamental, né, do fundamento primeiro, se vocês não estão concordando nos fundamentos, você vai ter uma desordem civilizacional, moral, como eu disse, né, uma crise da ordem. Então, se não tinha ordem, não tem como ter unidade. E aí o Platão vai dizer que a filosofia é a cura da alma, né? É filosofia no sentido de educar o homem, aquele homem que busca o saber, que ele busca ser uma pessoa melhor, ele busca melhorar a sua alma, que o Aristóteles vai aperfeiçoando Platão, tá? O Aristóteles vai dizer que a alma é a forma do homem, né? E o homem, quando ele melhora a sua própria forma através da aquisição de virtudes, ele vai se ordenar, e se cada um se ordenar, a sociedade, a polis, vai ter uma ordem mais harmônica e vai funcionar melhor em busca da unidade, né? Basicamente, o Platão vai querer dizer o seguinte: se os homens estão ordenados, a cidade tende a se ordenar, tende a ser una, e se a cidade é una, a cidade tende a ter um bom funcionamento. As pessoas conseguem buscar um bem comum, né? Se a cidade, se a polis briga entre si, se as pessoas brigam entre si, né, como os políticos tentam fazer hoje, dividir todo mundo em grupo, né, homem para um lado, mulher para o outro, questões sexuais, questões de religião, eles tentam dividir as pessoas porque as pessoas divididas, elas brigam entre si, brigando entre si vira uma bagunça danada, uma bagunça danada precisa da figura do tirano, precisa daquele poder absoluto do Estado para conter essa ordem. Então todos os problemas, assim, boa parte dos problemas da nossa sociedade já estavam ali resolvidos em Platão. É por isso que eles não querem que você leia em Platão, estude em Platão, os grandes clássicos, porque você vai ver que a solução está ali, que não é tão difícil como parece olhando de dentro do furacão, né? Se você dá 2, 3 passos para trás, essas soluções não são tão complexas como parece. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui, pessoal, vou pegar uma aguinha ali. Opa, então vamos lá. Então, antropologia platônica agora, né? Se você já entendeu que o Platão busca essa unidade, essa educação do homem através da filosofia, precisa saber que homem é esse, né? Primeira coisa antes de você falar educação, né? Até psicologia, moral. Primeira questão é o que você está chamando de homem? O que é o homem, né? Então essa pergunta que também a gente não se faz mais. Todo mundo quer dar pitaco, cada um tem uma visão de homem totalmente diferente da outra e lógico, as soluções elas não vão ter unidade, que a unidade para Platão é o bem. Então quer dizer, se a unidade não tem como, se cada um partir de um pressuposto diferente, vai ficar difícil a gente se acertar, né? Então vamos lá. Platão divide o homem em 3 almas, vamos dizer assim. O Aristóteles que vai colocar mais essa questão de 3 almas, né? Mas em três estágios, né? Você tem o baixo ventre, onde pairam, ele coloca ali mais ou menos entre o estômago ali, um pouquinho abaixo, né? Onde estão os desejos carnais, né? Os desejos, aqueles bens passageiros, bens efêmeros, né? De prazer momentâneo, imediato. Depois, um pouco mais acima, Platão vai colocar ali no peito a coragem, né, o segundo estágio ali da alma do homem. Tem um pouco a ver também com a vaidade, com a vanglória, enfim, aí pode ser pro bem ou pro mal, mas é essa ganância de querer conquistar, de ser uma pessoa boa, né, essa vaidade. E tem a cabeça, onde vai estar a sabedoria, né, o bem, onde vão estar os bens eternos, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, né, enfim, os bens mais elevados, assim, a questão da religiosidade também, né? A busca das virtudes, enfim, toda essa coisa mais elevada mesmo, né? Do homem civilizado, vamos dizer assim. E para Platão, o homem justo é o homem ordenado, né? E aí, obviamente, hoje em dia, embora a modernidade vai tentar inverter isso daí, né? A modernidade vai tentar mandar o tempo todo baixo ventre mandar,
Mas Platão dizia o seguinte, olha, se vocês querem um homem ordenado e o homem ordenado leva a uma cidade ordenada, vocês têm que deixar a razão, a cabeça, a sabedoria mandar, porque o homem que deixa os desejos mais baixos, os desejos primatas, os desejos animalescos mandar, cara, isso aqui vai virar uma bagunça. Como é só você abrir a janela ali, olhar pra rua, você vai ver, né? Teve o show do Alok lá em Copacabana, você vê aquela bagunça, porque são homens que se controlam pelos desejos do baixo ventre, são desgovernados. Se você está viciado em droga ou em qualquer outra coisa, você simplesmente perde o controle de si, né? Isso é uma coisa que, olha, até o cachorro de Platão sabia isso, aqui não é nenhuma novidade, isso aqui não é nenhum né? É uma coisa óbvia, banal, que tenta, o que eu vou dizer novamente, tenta ser negado o tempo todo. Às vezes eu estudando na filosofia moderna, assim, a política atual, a impressão que eu tenho é a seguinte, eles viram que o Platão acertou várias coisas, eles vão começar a inverter. O que o Platão fala que é, eles vão falar que não é. O que o Platão fala que não é, eles vão falar que é. Parece que eles pegaram o negócio, se inverteram e falaram assim, vamos propor tudo ao contrário, tudo errado. E é mais ou menos o que se diz hoje, né? Que é tentar colocar os desejos mais baixos como o valor mais alto. Se você prestar atenção na nossa sociedade, o valor mais alto é a questão do sexo. Sexo e droga. É só isso que vale, né? Aborto, cultura da morte, enfim. Por quê? Porque são homens controlados por baixo ventre e são estimulados a isso, né? Por quê? Porque aí você, novamente, eu vou chegar a explicar melhor quando eu entrar na política de Platão, né? Quando você tem essa desordem, você precisa da figura do tirano para pôr ordem, né? Aquela coisa de controlar pelo caos. Através do caos você domina, através dessa divisão de pessoas descontroladas. A política do pão e círculo, né? Do pão com mortandela. Você dá uma mortandela lá pro cara, o cara vai ficar todo alegre e vai obedecer às suas ordens. Por quê? Porque ele pensa com baixo ventre. Então essa é a antropologia platônica. O homem ele tem que ser governado pela sabedoria, pelo conhecimento, pelas virtudes, né? E aí a educação, né, é o autocontrole através do eros, né? Você vai ascender, né, nesse autocontrole, nessa disciplina que você vai buscar ao longo da vida através do eros, através do amor, né? De certo modo, o homem vai amadurecendo, né, em fases que vai ser normal, né? Um adolescente ali, você querer buscar mais esses bens mais baixos, aí você vai passando pela vida adulta, mas você tem que chegar na maturidade, né, através da elevação do amor. Não é que você deixa de amar as coisas mais baixas, mas passam a surgir amores mais importantes na sua vida e isso é o amadurecer. Né, que isso é uma coisa que ele explica muito bem no Banquete, né? Você começa amando belos corpos, você vai elevando, né, assim, a sua capacidade de perceber o belo, de apreender o belo, né, que você começa apreendendo esse belo sensível, esse belo que joga sua dopamina lá em cima, e você vai, à medida que você vai amadurecendo, você vai apreender o belo inteligível, o belo na sabedoria, o belo nas coisas mais elevadas. Isso é uma tendência natural do homem que vai amadurecendo com o tempo. E é por isso que é esse homem maduro, esse homem que já tem esse autocontrole que vai ter que governar na política. E não aquele homem de baixo que só pensa nas coisas vis, nas coisas vãs, que vai governar, porque vai virar bagunça, né? E basta você olhar o mundo de hoje. Por que é uma bagunça? Porque quem governa com baixo ventre. Né? O cara tá pensando ali com as bolas. Ele não tá pensando com o cérebro, com a sabedoria, pensando nas virtudes, na formação do homem. Né? Tá pensando com a cabeça de baixo. Então, com certeza, não vai dar certo. E o objetivo é esse, né? Que não dê certo mesmo. E aí Platão também fala da alma imortal, ele já tinha percebido essa questão da alma imortal como uma sensação. Ele sente que o mundo da maneira que é não pode ter sido obra do acaso. Ele sente que o injusto não pode passar essa vida inteira sem ser justificado. Assim como o homem justo, no caso de Sócrates, né, é uma crença que ele já herda de Sócrates, mas não apenas como crença, mas como sensação. Ele percebe que há ordem no mundo e que há justiça de certo modo e que essa justiça ela precisa ser feita de alguma maneira, né? Além disso, ele percebe que a alma, diferentemente dos animais, o homem ele percebe o eterno. O animal ele olha para uma banana, ele vê uma banana. Ele olha para 1000 bananas, ele só vê uma banana. O Platão, como sábio, né, como filósofo, não como sábio em si, mas como aquele que busca sabedoria, ele olha para a banana e ele vê a forma da banana. Ele olha através da banana e apreende o inteligível da banana. Ele apreende a banana eterna, a forma da banana. E essa forma da banana, ela é uma forma eterna. E se a alma dele é capaz de apreender o eterno, é provável que essa alma dele também seja eterna. Né? Porque o eterno apreende o eterno, o passageiro apreende o passageiro. Enfim, essa é uma das explicações que ele vai. Ele dá outras justificativas, inclusive a da reminiscência. Eu acho que a reminiscência, mais uma vez, ele dá essa história para escapar dos sofistas, tá? Que ele fala da alma que retorna, o conhecimento que já existe na alma, né? Eu acho que ele tinha um trocadilho sofista que eles falavam assim: você não pode conhecer algo que você não conhece, porque se você vir você não vai conhecer.
E se você conhece, você não precisa saber porque você já conhece, né? Era um trocadilho sofístico, eu acho que ele usa essa questão da reminiscência mais para escapar disso daí. Mas isso aí é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu olho isso, eu olho essa questão da reminiscência, eu acho que não combina tão bem com a doutrina do Platão. Então pode ser que eu tenha uma visão muito cristã do Platão, pode ser também, tá? Que é o Platão que eu queira ver e não um Platão verdadeiro, mas enfim, eu acho que não combina. Eu acho que eu vejo ainda no Platão um resquício de sofista, que ele ainda usa uns trocadilhos só para se livrar do sofista, e aí, a partir daí, ele implementa a ideia que ele quer. Né? Eu vejo isso na reminiscência. Eu vejo isso em outros pontos também. Tá? Como essa questão do mundo das formas. Eu também vejo o mundo das formas, é um trocadilho ali que ele precisava colocar para, a partir dali, explicar o resto. Eu não acho que o Platão pensaria realmente que existe um mundo separado, paralelo. Não acho isso. Tá? Mas assim, é a minha opinião. Eu acho que o cara, eu tento imaginar o Platão mais inteligente possível. Né? Então, quer dizer, se eu consigo ver que não é desse jeito, não é possível que o Platão também não veria. Né? Mas enfim, é um postulado meu aí. Né? E aí que o Platão vai chegar no tirano, né? Que é aquilo que eu expliquei, que vai ser esse homem governado pelo baixo ventre. É um homem desordenado, por quê? Porque o baixo ventre ele muda de vontade toda hora. Se você quer comer, outra hora você quer dormir, outra hora você quer ir no banheiro, outra hora você quer fazer sexo, outra hora você quer beber, você quer não sei o quê. E é uma loucura. São tiranos que te controlam, você não se controla. O tirano, ele é um homem desordenado. Por quê? Porque ele não controla a si mesmo. E ao não controlar a si mesmo, ele compensa isso tentando controlar os outros. Ele não se controla, o que ele tenta fazer? Ele tenta controlar o mundo, para ver se controlando o mundo ele consegue se controlar. Só que não consegue, né? Você vê que todos esses tiranos são homens infelizes. São homens extremamente. Você olha para o rosto, para a feição desses caras, você vê homens que sofrem. Né? Então ele não serve à população, ele se serve da população. Isso, esse tirano pode ser a figura de um rei, como ele às vezes coloca, mas pode ser um ser humano comum mesmo. Ele vai ser tirando à medida que pode, né? Se ele não for tirando com o povo todo, se ele for um rei, ele vai ser tirando dentro da casa dele, ele vai ser tirando com o animal dele de estimação, né? Enfim, ele vai ser tirando com o que ele puder, com as coisas dele, que ele vai deixar jogadas de qualquer jeito. Então é tirando na medida que pode, né? Pode ser tanto o tirano, né? Ou o tirano interior mesmo de todo ser humano. E ele sempre vai ser infeliz e escravo. Por quê? Porque, cara, você ser controlado pelo baixo ventre, você cumprir um desejo, você já quer outra coisa. Você comeu, você já quer dormir. Você dormiu, você já quer acordar pra fazer sexo. Você fez, você já quer ir no banheiro, você já quer beber, você já quer... Entendeu? E você fica escravo dos vícios, você nunca consegue fazer um planejamento a longo prazo, não consegue construir uma família, não consegue... Né? O Aristóteles vai dizer que a felicidade está em realizar. O homem é o único animal que realiza, né? Realiza um plano, realiza uma vida, realiza uma meta. O tirano não consegue fazer isso. Ele é vítima dos próprios instintos. Tudo que ele faz é para controlar e para atender os próprios desejos. Então ele é um homem infeliz, ele é escravo dos próprios desejos. E aí Santo Agostinho vai dizer aquela célebre frase, né? O homem que segue a verdade, ainda que escravo, ele é livre. Ele tem a liberdade anterior, a tranquilidade anterior. O exemplo máximo disso é o Epiteto, né? Que era escravo e era filósofo. O cara tá um pouco se lixando aí com as banalidades da vida, né? E o tirano, ainda que rei, se não controla os próprios desejos, é escravo. Né? Então essa frase de Santo Agostinho também é sensacional e resume essa ideia do tirano do Platão. E por outro lado você vai ter o rei filósofo, que é aquele indivíduo que ele atravessou toda essa fase de amadurecimento. Aristóteles vai chamar esse homem de spoudaios, né? Que é aquele homem que já conseguiu o autocontrole, ele não precisa de mais nada, ele não precisa de nada para ser feliz. Ainda que ele não tenha nada, ele é feliz, ele controla a si mesmo, ele tem a liberdade interior. Então ele não está mais no mundo para se servir do mundo, pelo contrário, ele está no mundo para servir. E mais uma vez você vê a semelhança, não tem como não citar a semelhança no cristianismo, né? que é o próprio Cristo, o Cristo Rei, que disse: eu vim para servir, eu não vim para... O meu reino não é desse mundo, né? Então eu vejo essa questão, eu não consigo, pode até ser reforçação de barra minha, mas eu não consigo deixar de ver a semelhança quando a gente fala do Cristo Rei, quando ele diz que o mundo dele não é deste mundo, né? Eu me lembro muito desse mundo das formas do Platão, que não é um mundo transcendental, não é um mundo físico, não é um lugar assim, mas o rei filósofo eu identifico muito com Cristo, porque foi o maior dos homens e o que mais serviu, né? E se auto-sacrificou ali, que ficou quieto no julgamento, porque se ele fala, ele ia acabar com todo mundo ali, né? E ficou quieto justamente porque ele veio para servir e servir de exemplo, né? Então, quer dizer, esse homem que tem esse autocontrole e que serve ao próximo, esse homem é feliz e é livre, porque ele é autocontrole. Ele tem o controle de si mesmo. O resto é besteira, gente. O resto é o mundo heracliano. Você está vivendo no mundo heracliano. O tirano vive no mundo do Heráclito. Tudo flui. Nada tá bom, ele nunca tá satisfeito, tá sempre querendo mais, os desejos são incontroláveis. E outra coisa, o Platão, que eu nem coloquei aqui, mas é importantíssimo falar, o Platão fala: todo prazer é seguido de dor.
Você normalmente está morrendo de fome, aí você vai no rodízio de pizza e você come pra caramba. Quer dizer, tem a dor antes da fome, a sensação de fome que é horrível, aí você se empanzina até ficar com dor de barriga e depois fica com aquela dor de barriga tremenda depois. Então o prazer ele é sempre seguido da dor, então você sempre fica nesses ciclos de dor, prazer, dor de novo, e você nunca está satisfeito. Diferente do filósofo, que ele vive no mundo de Parmênides, onde ele vive tranquilo, ele sabe que, como Sócrates, que quando tomou a cicuta, ele falou, olha, vocês vão ficar aí, pior pra vocês, parceiro, eu tô indo pra um lugar melhor, eu tô tranquilão, vocês estão aí todo com medo até de mim, que tô aqui sem fazer nada. Quer dizer, nem a mesma tranquilidade também de Cristo lá no dia do juízo, sabendo que, pô, ele fez o dele, ele tá tranquilo. Então, quer dizer, essa tranquilidade, essa felicidade, essa liberdade interior, né, de saber que você não precisa de nada, você já tem tudo, você tá fazendo bem. Então, quer dizer, isso aí é a característica do rei filósofo. E só esse cara que tem essa condição e essa consciência que não vai ser, que ele não quer. Você vê, as pessoas em um dado momento, elas foram lá perseguir Cristo para coroar ele rei, ele fugiu. É só esse homem que tem essa maturidade de não querer ser o rei, porque ele sabe que, olha, isso é só problema, cara, eu tô aqui de boa, eu tô aqui curtindo a minha vida, eu tô aqui curtindo, aprimorando a virtude, aprimorando o meu conhecimento, eu vou governar, entrar nessa brigaria, nessa política, nessa bagunça danada, eu tô saindo fora disso aí. Só esse homem que tem consciência, quando esse homem chega a ser líder, não é porque ele quer, é porque ele vê, cara, eu preciso ir lá porque senão o negócio vai ficar feio. E ele acaba aceitando. Esse é o verdadeiro líder, esse é o verdadeiro rei filósofo, né? Mas o verdadeiro rei filósofo, aí é uma mistura da minha interpretação do platonismo com o cristianismo, é o reino de Cristo, né? Só no reino de Cristo. Não vai ser alcançado aqui na Terra, o próprio Platão fala que é impossível, né? Porque também Platão não conheceu a Cristo. E ele vai dizer que se só teria essa hierarquia perfeita com um rei filósofo, como é que você vai identificar? Cada um vai querer botar um filósofo diferente. É só o Cristo que vai ser realmente o melhor, né, ou mais sábio, e aí sim você vai ter a hierarquia perfeita, a unidade perfeita, e aí você consegue a paz perfeita, porque você vai ter o rei perfeito, né? Então, quando de cima vem tudo perfeito, o negócio fica perfeito. Agora, quando você bota um ser humano comum lá, ele, por mais sábio que ele seja, você vai passar por problemas, né? Como foi, por exemplo, o Salomão, que era um homem sábio, mas não era perfeito, né? Então ele solucionou algumas coisas e deixou tantas outras sem ser solucionadas, porque isso faz parte da natureza humana, essa imperfeição, pecado original, enfim. A gente está aqui para passar por essa ascensão e melhorar, né? Enfim, mas não, a gente não consegue melhorar 100%. Então sempre tem as nossas falhas. É por isso que a filosofia é uma busca pela sabedoria e não alcance. Então a política platônica é uma política de salvação da alma, de salvação do homem, né? Você vai construir a política pautada no bem comum, onde fazer com que o homem passe esse caminho de controle, de autocontrole, né? Que eu expliquei lá no slide anterior, de controle pela razão e não pelo baixo ventre, de ordenação da alma e ordenação da política, porque à medida que você tem homens ordenados, você vai ter uma política ordenada, mas isso aqui não tem como você trocar o sistema político com o homem. Imagina, você tem um monte de ladrão, aí você muda o sistema, acha que vai melhorar com os mesmos ladrões no poder, não vai mudar em nada, gente, pelo amor de Deus, vai continuar roubando, só vai mudar. Quanto mais burocracia você coloca, mais oportunidade você dá deles furarem a burocracia, não resolve nada, não adianta. Ou você amadurece homem por homem, e aí você vai ter homens que se autogovernam, podendo governar um Estado. Ou você vai ter homens desgovernados, que são escravos dos próprios desejos, e vão impor uma tirania à população, ao caos, né? O rei filósofo quando você consegue encontrar uma pessoa sábia, ordenada, capaz de fato servir, né, ao bem comum e não se servir da sociedade, que é o que acontece hoje. Quase todo governante se serve. A gente vive um período de crise civilizacional como Platão viveu. Você teve período de bons governantes, mas hoje está cada vez mais difícil, está cada vez mais rápido. É aquele eterno ciclo, né? Tempos fáceis formam homens frágeis, que é o que a gente vive, né? Esses homens frágeis formam tempos difíceis, que é o que a gente vive, e a gente espera que desse tempo difícil que a gente vive formem homens mais fortes, e aí você consegue tempos fáceis novamente e vai nesse ciclo, que é o que a própria política de Platão vai colocar, né? Você tem normalmente um cara sozinho que consegue, o Guilherme Freire até usa isso até nas empresas, né? Eu acho uma sacada muito boa dele, realmente parece assim mesmo, né? Realmente você tem lá uma pessoa que luta, que consegue, né, com um alto sacrifício construir algo, aí essa pessoa, em um dado momento, ela começa a se cercar de uma aristocracia, de pessoas que pelo próprio mérito, pela própria honra, conseguem ascender, e você não tem só o líder, mas você tem toda uma aristocracia em torno desse líder. Só que o que acontece?
vem as próximas gerações, essas pessoas se acostumam com esse conforto. Não há tanto uma preocupação com a honra, mas a preocupação começa a ser mais a riqueza, o conforto, né, a avareza. E essa oligarquia começa a dar errado e cai numa república. Essa república, ela ainda mantém aqueles certos ideais, ainda mantém certos modelos de ordem, tá? Mantém certas leis, e o negócio se mantém por algum tempo. E aí você cai na democracia. Aí realmente é cada um por si, Deus por todos, e é muita inveja e caos, cada um quer mais do que os outros, né? As pessoas querem tomar o que os outros têm. Cada grupo busca pelo próprio direito, você abandona totalmente a ideia de bem comum. Né? O que é o bem comum? O bem comum é aquilo que é um bem para todos. Saúde, segurança, de certo modo, enfim. Você pode pensar alguma forma de educação, mas quando eu começo a pensar só no direito do meu grupo, não, a minha religião, ou o meu grupo sexual, ou a minha etnia, ou a minha não sei o quê, e aí você começa a brigar com os outros, aí já não é mais bem comum. A política que é governada por isso vai entrar necessariamente no caos, porque cada grupo vai buscar o que é melhor para si, e o Estado como um todo perde necessariamente. Né? E é impressionante a descrição que Platão dá, já fazem 2.500 anos, da democracia. Ele fala dos filhos que não respeitam os pais, que querem mandar nos professores. Ele fala dos animais sendo mais valorizados do que gente. Ele dá cada descrição mínima da nossa sociedade, você fala assim, caraca, ele veio, pegou a máquina do futuro, viu como é que estava o mundo hoje e voltou, né? É impressionante as descrições. Todo mundo só pensa em dinheiro, só pensa em sexo, só pensa em liberdade, enfim. A democracia tende a essa promiscuidade absoluta, tá? Pela forma de governo, da maneira que é, tá, pessoal? E aí você cai numa tirania, que eu acho que a gente está hoje entre a democracia e uma tirania, já terminando o tempo de democracia e iniciando o tempo da tirania, onde só vale a demagogia, todo mundo fala, né? Amor, amor, é só da boca para fora, ninguém pratica aquilo que se fala. A questão é o quanto a gente vai afundar ainda nessa tirania até que surja uma nova aristocracia, um novo ali líder verdadeiro mesmo, que quer se servir, se sacrificar e restaurar esse regime de monarquia heróica, de retornar, né? Um pouco de ordem até onde as condições humanas permitem. Não quer dizer que vai ser um regime perfeito, não, mas vai dar uma melhorada. Tá? E aí você volta a estabelecer a virtude, enfim, tudo aquilo que é necessário para você sair de tempos difíceis que são formados pela democracia e a tirania. O Platão fala isso na República, tá? Eu não vou lembrar exatamente o livro, do meio pro final ali. É genial as características que ele coloca ali. Parece que ele estava lendo o jornal de hoje e escreveu lá. É impressionante. E aí você vê o que é o conhecimento, né? O cara, 2.000 anos atrás, escreve tudo perfeitamente. Você vê o político, assim, os cientistas políticos de hoje, o que eles falaram há 2 semanas atrás, você não escreve porque já mudou tudo, o cara não acerta nada. É só demagogia, é só da boca para fora. E aqui eu coloquei até o último slide, até esqueci de botar o efeito aqui, né, pessoal? Mas enfim, vamos lá. Eu chamei de ciência platônica, embora nesse slide aqui eu não vou falar só ciência platônica, eu coloquei alguns tópicos gerais que eu queria ainda explicitar para fechar aqui a questão do Platão com vocês. O Platão fala muito da ciência da medida, né, que é você saber aquela questão dos bens, né, saber entender qual bem ele é passageiro e qual bem é um bem verdadeiro. O bem verdadeiro é aquele bem que dura, aquele bem que você pode acumular à vontade. Por exemplo, conhecimento, virtude. Agora, comida. Comida é um bem passageiro, cara. Se você for comer cada vez mais, você vai, no máximo, infartar. Então, quer dizer, não é um bem, é um bem efêmero, é um bem, entre aspas, vamos dizer assim. É um bem que você tem que ter muito autodomínio, muito autocontrole. Né? É um bem do baixo ventre. Então, quer dizer, essa ciência da medida de saber a cada situação da vida onde vai ter esse lucro, vamos dizer assim, né? Mal comparando, entre aquilo que é passageiro, às vezes você vai, por exemplo, fazer exercício, às vezes você passa um pouco de dor ali no exercício, mas no médio e longo prazo aquilo vai te trazer um bem mais longo, né? Mais assim, que permanece, a questão da sua saúde, enfim. É nesse sentido que o Platão tenta fazer a ciência da medida. Ele busca o ser das coisas não com os olhos da alma, né? Aquilo que eu falei da alma inteligível, que consegue inteligir a forma, né, da coisa e não só olha só a coisa. E o Platão, ele como eu demonstrei, né, no slide anterior já, ele não é um cara democrático, pelo contrário, ele é antidemocrático, ele não se preocupa em aprovação da maioria, ele se preocupa com a aprovação daquele que sabe, né? Você vai construir um avião, você quer saber que a maioria concorda com o seu projeto de avião, você quer saber que aquele cara que entende de avião concorde com o seu projeto, né? Então, quer dizer, não interessa muito a opinião da maioria, e que é uma coisa que a gente super valoriza, não quer dizer que em alguns momentos não possa ser importante a opinião da maioria, mas nas questões de conhecimento, não é importante, simplesmente não é importante. O consenso, essas coisas, ele não busca também aqueles elogios, né? Ele quer saber realmente a verdade. Em última análise, é isso que o Platão quer saber. Ele quer saber a verdade, quer descobrir o que é, né?
E o supremo bem, como eu já adiantei, né, é a questão da unidade. Não tem como explicar as ideias de Platão sem entrar nessa questão da unidade, que é o bem supremo, né? Outra coisa muito curiosa é que ele chama o Sol, né, da República, que é aquilo que faz você enxergar as coisas como elas são. Ele não chama, ele chama de filho do bem. Ele fala assim, não dá para explicar sobre o bem, eu vou falar sobre o filho do bem. Mais uma vez é muito semelhante ao próprio Cristo, né? Porque você pode imaginar que Deus, não conseguindo se apresentar para a gente, ele manda o seu filho, e aí sim o seu filho ele é relativamente mais inteligível para a gente, né? E ele apresenta as coisas como elas são, né? O nascer de novo, enfim. É muito, muito curioso essa parte que o Platão chama o Sol de filho do bem. É muito interessante a semelhança, né? Embora eu não estou dizendo que é totalmente igual, tá, pessoal? Porque sempre quando você trata uma analogia, tem diferenças e tem similaridades, né? Mas as similaridades, elas realmente chamam muita atenção. E aí o Platão ele vai do mito ao logos, né? O diálogo, se eu coloquei ali, é porque ele geralmente escreve em diálogos, onde são duas almas ali conversando em busca da verdade, e não nas disputas sofísticas que tinham as pessoas só queriam mostrar quem tinha razão, quem não tinha. Platão não interessa quem tem razão, quem não tem. Ele prefere não ter razão e descobrir a verdade do que ter razão e estar falando bobagem, né? Então são duas almas que buscam o logos, e muitas vezes ele volta ao mito para poder explicar o logos, porque chega um momento que já não dá mais para expressar, né? Então ele fica nessa dialética. A filosofia do Platão é muito dialética, né? Essa questão da unidade também, né? Da experiência do conhecimento. Você tem um movimento de ascendência e descendência. Você vai do mundo material das experiências múltiplas à unidade e volta da unidade também para ser aplicado esse conhecimento na experiência real, que é onde interessa, né? Então você faz sempre esse movimento dialético do múltiplo ao uno, do uno ao múltiplo, né? Quem explica muito bem essa questão é o nosso Mário Ferreira dos Santos, né? No livro dele, acho que é o Únio Múltiplo, ou Múltiplo, acho que é o Únio Múltiplo, né? Do Mário Ferreira dos Santos, onde ele vai explicar o diálogo Parmênides, que é um dos mais complexos diálogos do Platão. Eu só entendi de fato o Parmênides lendo esse livro do Mário Ferreira. É um diálogo bem complicado, e o Mário Ferreira deixa tudo muito relativamente, achei relativamente simples ali, embora, assim, depende do quanto você vai ter de leitura de Platão. Opinião para o Platão não é conhecimento, aí é aquilo que ele fala da linha, né, da alegoria da linha, que fala que tem ali um primeiro estágio de opinião, né, de sombra da coisa, que ainda não é conhecimento, e aí vem os números e depois o conhecimento das formas suprassensível, e lá em cima tem os primeiros princípios, tem as formas, tem os primeiros princípios, e tem o bem, a unidade, né, que ele chama de uno díade, né, porque já é um uno díade, também é outra semelhança que os neoplatônicos alguns vão chamar de uno trino, que guarda certa semelhança com a Trindade também. Enfim, são analogias que dá para fazer com o cristianismo, como eu falei, não por acaso, né? Você tem o Santo Agostinho, que foi um dos fundadores da teologia cristã. Ele bebeu muito nas fontes de Platão para explicar o cristianismo, né? Então, quer dizer, mas não, o Santo Agostinho não precisou forçar a barra, né? Essa semelhança de fato existe, né? Você vê que casa de uma maneira assim muito, muito interessante. Há muitas coisas do Platão ele não escreve, né? Guardou um pouco ali da experiência do Sócrates, que não gostava de escrever. Ele está numa época diferente, né? A gente não tem essa cultura da superescrita, que principalmente depois da imprensa mudou demais, né? Então a gente não consegue já imaginar o que essas pessoas tinham, elas tinham uma certa desconfiança com a escrita na época, né? E para Platão só vale ser vivida a vida virtuosa, né? Aquela vida pensada, aquela vida refletida, aquela vida onde você se governa e não onde você é governado pelos desejos. Você só se governa quando você está aquele terceiro estágio governando, né? A razão, a cabeça, a sabedoria, onde você é um homem justo e ordenado, né? Essa é a vida que vale ser vivida. Ele chega a dizer que verdade conhecida é uma verdade obedecida, né? O Aristóteles ele vai expressar ainda melhor quando ele disser que a gente não estuda o bem para saber o que é o bem, a gente estuda o bem para ser bom. Para que eu vou ficar estudando, o bem é isso, o bem é aquilo, o bem é aquilo outro? Não, eu quero saber como é que é para eu fazer o bem. Então, quer dizer, isso é o espírito da filosofia, e que também é muito parecido com o estilo de vida do cristianismo, né? Não adianta você ficar sabendo o que é ali. O Cristo fala, você tem que nascer de novo, você tem que se entregar, você tem que imitação do Cristo, você tem que ser aquilo, você tem que viver aquilo ali, não basta só ficar falando. Né? Então, quer dizer, mais uma vez, guarda muito. Mas isso não é só o Platão, não. A filosofia antiga, de uma maneira geral, ela tem esse legado. Né? Só na filosofia moderna, onde vai ter um Rousseau, por exemplo, que deixa os 5 filhos no orfanato lá para morrer, porque as pessoas não sobreviviam naquela época no orfanato, né, as crianças, e sai de lá e vai escrever um livro sobre educação. Né? Então, quer dizer, essa hipocrisia
Rousseau, se fizesse isso na antiguidade, ele ia no mínimo levar uma coça, né? Porque é absolutamente inadmissível uma coisa dessa. Só na modernidade, onde você já tem uma sociedade histérica, hipócrita e sem valores, e pervertida, e que já sem capacidade de raciocínio lógico para aceitar uma absurdidade dessa e querer chamar esse cara como pai da educação do mundo moderno, né? Isso é coisa de realmente, você vê que a gente vive um sanatório sem saber, né? O sanatório é aqui fora, se você estiver louco, você vai para um mosteiro, se você tiver são, né, você vai para um mosteiro e fica, você que tem que se isolar, né, da sociedade, porque realmente é tempos sombrios, né, como aconteceu muito ali na queda de Roma, onde as pessoas se isolavam no deserto porque elas não aguentavam a loucura das coisas que estavam. É mais ou menos o período que a gente está vivendo a partir daí dessa interpretação, né, da filosofia do Platão. Uma última coisa, né, que eu coloquei aqui, a filosofia deve governar a poesia, né, e não o contrário, né? O Platão ele já alertava do cuidado de você colocar a arte para perverter o povo, né? Uma arte direcionada àqueles desejos mais baixos, em vez de você colocar uma arte que direciona o homem ao amadurecimento, à educação, ao autocontrole, ao desenvolvimento das virtudes, né? Que em última análise vai estar associado ao terceiro estágio lá que eu já me referi algumas vezes, do homem que se autocontrola através da razão. Basicamente, essa é a busca, né? A busca do autocontrole, de ser um homem ordenado, uno, né? Porque o Platão também vai dizer que o uno ele é sempre o mesmo, né? O mal ele muda toda hora, né? Você vê que essas pessoas que são governadas pelo desgovernadas, cada hora elas querem uma coisa diferente, cada hora elas acreditam em alguma coisa, elas acreditam naquilo que é conveniente para aqueles desejos que elas manifestam no momento. Se você perguntar no momento seguinte, ele vai achar outra coisa e assim sucessivamente. O homem que vai se aproximando, né, da maturidade, do conhecimento, da sabedoria, ele tende a ter uma opinião mais formada. Por isso que você fala pessoas de princípios, opinião formada. O que quer dizer? Pessoas que já estão mais próximo do que é o bem. É lógico que é uma aproximação, tá? Que você vai passar a vida toda. E talvez não chegue, mas vai se aproximando, mas você já tem uma opinião mais bem formada. O homem mais culto, mais centrado, mais autocontrolado, ele não fica mudando de opinião. Então você pode confiar na palavra dele, você pode confiar nele, você pode abrir uma parceria com ele, porque ele não vai mudar de opinião. O outro provavelmente vai te passar a perna, filho. Ele vai falar uma coisa hoje, no dia seguinte ele já está falando o contrário e levou o seu dinheiro, né? Então é mais ou menos por aí. Bom, pessoal, e ainda tem aqui as fases, né, do Platão. A primeira fase, isso aí é uma classificação que eu coloco, tá, pessoal? Não sei se outros intérpretes vão considerar assim, mas eu coloco que na primeira fase é mais onde ele conversa ali com jovens, uma conversa mais amistosa, tá? São diálogos mais aporéticos, onde ele busca busca aquela definição, né? Ele busca fugir daquele fluxo perpétuo heracliano e busca o que é do Parmênides, né? Nem sempre, normalmente ele não encontra. Aí você tem uma segunda fase, onde ele já é mais resolutivo, onde ele já aponta algumas coisas de uma maneira mais fechada, vamos dizer assim, mais próxima do que realmente é. Ele já dialoga meio que com adversários, ou com algum sofista, ou com outro homem maduro, que nem um amigo dele, mas outro homem que propõe, que dialoga, que discute, que faz ele fazer um esforço. Com os jovens, na primeira fase ele mais brinca, né? Você vê que ele está ali educando mesmo, ensinando. Na outra ele já tem quase que uma discussão, né? E uma terceira fase, onde aí sim ele já explica toda a teoria das formas, né? Do mundo sensível, inteligível. E o Sócrates começa a perder um pouco de espaço, embora alguns ainda tenham a figura do Sócrates, como a própria República. Mas outros não, outros o Sócrates some, o Sócrates tem um papel secundário, mas esses são a terceira fase dos diálogos da maturidade. Na minha humilde opinião, embora tenha fase diferente e se expressando de uma maneira diferente, é mais uma ascensão na educação do indivíduo, tá? De fazer você começar com diálogos com aquele leite, né, que o Paulo fala ali no Novo Testamento, né? Agora vocês só podem tomar leite, né? Depois vocês passam por uma comida sólida. É mais uma divisão para o leitor aprender o pensamento platônico, do que de fato que o Platão mudou de ideia. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu já vejo desde os primeiros diálogos, tá tudo ali por trás, né? Você vê as ideias ali, né? Elas só não estão escritas de forma clara, porque ele está fazendo você aprender a dialetizar, aprendendo a dialogar, aprendendo a encontrar o logos, e mais para frente, quando você for lendo os outros diálogos, aí você vai amadurecendo e estando preparado para isso, tá? Essa é a minha opinião. Então gostaria de agradecer, tá, pessoal? A minha ideia aqui não foi fazer uma síntese da filosofia platônica sistemática, porque pela dificuldade que tem, eu estudo Platão mais ou menos tem uns 2 anos, né? E todo mundo sabe da dificuldade que é, mas assim, alguns apontamentos, algumas observações que eu fiz, alguma coisa que eu aprendi de outros autores, né? E eu coloquei aqui, e vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar com seus amigos se você achou que valeu a pena, e de repente, uma próxima, já me pediram para fazer sobre os diálogos, 1 a 1, né? De repente eu encaro, não vou conseguir encarar todos agora não, mas alguns mais simples, com certeza, acho que dá para fazer sim. Então, fica próximo, um abraço aí, até a próxima, galera, tchau, tchau.